Nossa história começa na antiga Pérsia, onde os judeus viviam exilados sob o reinado de Xerxes. Entre eles, Ester, uma jovem bela, que alcançaria grande influência e salvaria seu povo corajosamente. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes deu um banquete de 180 dias, exibindo a riqueza do reino. Ao fim desse período, ele ofereceu uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, embriagado, Xerxes ordenou que a rainha Vasti mostrasse sua beleza, mas ela recusou. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes depôs Vasti, tirando-lhe o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, buscaram as mais belas jovens virgens por todo o império. Elas foram levadas ao harém do rei, sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, ou Hadazá, órfã criada pelo primo Mardoqueu. Mardoqueu instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após 1 ano de tratamentos de beleza, cada jovem se apresentaria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela cativou a todos que a viram, inclusive o rei. Xerxes, encantado com Ester, coroou a rainha no lugar de Vasti. Ester manteve em segredo sua identidade judaica, como Mardoqueu aconselhou. Mardoqueu, sentado no portão do rei, ouviu um plano para assassinar Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigtana e Teresh, conspiravam para matar o monarca. Mardoqueu contou a Ester, que informou o rei, dando crédito ao primo. O caso foi investigado, comprovado, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro dos anais na presença do rei. Um agagita chamado Amã foi elevado pelo rei Xerxes à mais alta posição acima de todos os nobres. Os oficiais reais no portão do rei se ajoelharam e honraram Amã, como ordenado, mas Mardoqueu recusou-se a se curvar. Amã, furioso, buscou destruir não só Mardoqueu, mas todos os judeus no reino de Xerxes. Para escolher o melhor dia para o plano, Amã lançou o Pur, sorte em hebraico, que caiu no dia 13 do 12º mês, Adar. Amã disse ao rei Xerxes: há um povo disperso nas províncias do seu reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se agradar ao rei, que se emita um decreto para eliminá-los, e eu depositarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o entregou a Amã para selar o decreto. O decreto foi enviado por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, num só dia, o 13º do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Suzã. Em cada província onde chegou o decreto do rei, houve grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. As criadas e eunucos de Ester vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu. Aflita, ela mandou roupas para ele vestir.
mas ele recusou. Então Ester chamou Hator, um dos eunucos do rei que a servia, e mandou-o descobrir o que afligia Mardoqueu e por quê. Mardoqueu contou tudo, até o valor que Amã prometeu pagar ao tesouro real para destruir os judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto de extermínio para mostrar a Ester, pedindo que ela implorasse ao rei por seu povo. Hator voltou e relatou a Ester o que Mardoqueu havia dito. Então ela o instruiu a dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que qualquer homem ou mulher, quem se aproxima do rei no pátio interno sem ser chamado, o rei tem apenas uma lei: que sejam mortos, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para eles. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mardoqueu, ele respondeu: não pense que por estar na casa do rei, só você dos judeus escapará, pois se ficar calada, o alívio e libertação dos judeus virão de outro lugar, mas você e sua família perecerão. Quem sabe se chegou a realeza para um momento como este? Então Ester respondeu a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite e dia. Eu e minhas servas jejuaremos também. Depois irei ao rei, mesmo contra a lei, e se eu perecer, que seja. No 3º dia, Ester vestiu trajes reais e ficou no pátio interno, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. O que foi, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será concedido. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ester convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, onde revelaria seu pedido. Amã saiu feliz, mas ao ver Mardoqueu no portão do rei sem se levantar ou mostrar medo, ficou furioso. Mesmo assim, Amã se conteve e foi para casa. Reunindo amigos e sua esposa Zeres, Amã se gabou de sua riqueza, filhos e honras recebidas do rei. E isso não é tudo, acrescentou Amã. Só eu fui convidado pela rainha para o banquete, mas nada disso me satisfaz enquanto vejo Mardoqueu no portão. Sua esposa e amigos sugeriram: erga um poste de 50 côvados e peça ao rei para empalar Mardoqueu nele. Depois vá ao banquete com o rei. Essa sugestão encantou Amã, e ele mandou erguer o poste. Naquela noite, o rei não dormiu e pediu que lessem o livro das crônicas. Lá constava que Mordecai denunciara Bigtã e Teres, conspiradores contra o rei. Que honra Mordecai recebeu por isso? Perguntou o rei. Nada foi feito por ele, responderam os servos. Na manhã seguinte, Amã veio pedir a execução de Mordecai. Antes que falasse, o rei indagou: como honrar alguém que me agrada? Pensando ser ele, Amã sugeriu vestes reais e um cavalo com brasão real.
que um nobre príncipe cuide das vestes e do cavalo. Vista o homem, leve-o a cavalo pela cidade e anuncie: assim se honra quem o rei quer honrar. Para seu horror, o rei ordenou a Hamã honrar Mardoqueu assim. Após desfilar Mardoqueu, Hamã correu para casa triste, mas foi chamado ao segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes pediu novamente o desejo de Ester. Rainha Ester respondeu: se achei graça, majestade, e lhe agrada, conceda-me a vida. Este é meu pedido. E poupe meu povo. Esta é minha súplica, pois fomos vendidos para destruição e morte. O rei Xerxes perguntou: quem é ele? Onde ele está? Ester disse: um inimigo este viu Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, furioso, levantou-se e saiu para o jardim do palácio. Amã ficou para implorar a rainha Ester por sua vida. Quando o rei voltou, Amã caía no sofá onde Ester estava. O rei exclamou: ele vai atacar a rainha na minha presença, em minha casa. Assim que o rei falou, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos, disse: há um poste de 50 côvados na casa de Amã. Ele o preparou para Mardoqueu. O rei ordenou: levem-no até lá. Então levaram Amã ao poste, que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Depois disso, a fúria do rei se acalmou. Nesse dia, o rei Xerxes deu a Ester os bens de Amã, e Mardoqueu foi à presença do rei. O rei tirou seu anel de sinete antes de Amã e o deu a Mardoqueu. Ester o colocou sobre os bens de Amã. Ester implorou novamente ao rei, caindo aos seus pés em lágrimas. Ela pediu que ele acabasse com o plano maligno de Hamã. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester e ela se levantou diante dele. Ela disse: se agradar ao rei, anule as ordens de Hamã contra os judeus. Pois como posso ver a destruição do meu povo? O rei Xerxes respondeu: como Hamã atacou os judeus, dei seus bens a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei a favor dos judeus, como achar melhor, e sele com o anel real. Nenhum documento selado assim pode ser revogado. Imediatamente, os secretários reais foram convocados. Eles escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus e aos nobres das 127 províncias. E os enviou por mensageiros a cavalo. O decreto real deu aos judeus o direito de se reunir, se defender e destruir qualquer força armada que os atacasse. O dia marcado para os judeus fazerem isso era o dia 13 do 15º mês, o mês de Adar. Os mensageiros partiram, urgidos pela ordem do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azuis e brancas, coroa de ouro e manto púrpura, e Suzã celebrou. Para os judeus, foi um tempo de alegria, felicidade e honra. No dia 13 do 15º mês, o decreto deveria ser executado. Neste dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas a situação se inverteu a favor dos judeus. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que queriam destruí-los.
Ninguém podia resistir a eles, pois o medo dos judeus tomou conta de todos. Na cidadela de Susa, os judeus mataram 500 homens. Mataram os 10 filhos de Amã, mas não tocaram nos despojos. O número de mortos em Susa foi relatado ao rei no mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os filhos de Amã em Susa. O que fizeram no resto das províncias do rei? Qual é o seu pedido agora? Será concedido. Ester: permita que os judeus em Susa sigam o edito amanhã e enforquem os filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim fosse feito. Os judeus nas províncias se reuniram para se defender e vencer seus inimigos. Mataram 75.000 deles, mas não tocaram nos despojos. Isso ocorreu no dia 13 de Adar, e no 14 descansaram e festejaram com alegria. Mardoqueu registrou esses eventos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes para que celebrassem anualmente o 14º e 15º dias do mês de Adar, como o período em que os judeus obtiveram alívio de seus inimigos. Ele os instruiu a observar os dias com festa, alegria, troca de comida e doações aos pobres. Os judeus concordaram em manter a celebração iniciada, seguindo as instruções de Mardoqueu. Por isso, esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Os judeus se comprometeram a estabelecer o costume de observar esses 2 dias todos os anos. Esses dias de Purim jamais deixariam de ser celebrados, nem sua memória esquecida. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Seus atos de poder e a grandeza de Mardoqueu estão nos anais dos reis da Média. Ao rei Xerxes, líder entre os judeus, respeitado por seu povo, pois trabalhava pelo bem deles e defendia o interesse de todos os judeus. A vida de Ester é um forte exemplo de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante do perigo salvaram seu povo e deixaram um legado de esperança e libertação. Sua história nos ensina a importância de defender o certo, mesmo arriscando a vida, e o impacto que a coragem de uma pessoa pode ter.